Boa noite a todos, irmãos, queridos. Nós iniciamos os trabalhos dessa noite, dos nossos estudos, agradecendo a Deus, a toda a espiritualidade maior, que nos oferece esses breves momentos de reflexão, de aprendizado, que a espiritualidade maior possa nos envolver, possa estar ao nosso lado, nos amparando, nos auxiliando hoje e sempre na nossa caminhada. Rogamos ao alto e pedimos a Jesus que ilumine a todos nós que estamos aqui encarnados na Terra, nos abençoando, nos dando diretrizes para que a gente possa continuar trilhando o seu caminho, trilhando aquilo que Jesus nos deixou e que através dos ensinamentos dessa noite nós consigamos colocar em prática tudo aquilo que nos foi passado, que nos foi pedido e que possamos de alguma forma praticá-lo durante o nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa nos envolver nesta noite, dando a nossa oportunidade de aprendizado do Evangelho de Jesus. O estudo da noite é baseado no tema Natal com Jesus. As obras utilizadas foi o Evangelho de Lucas, o Irmão X, Francisco Cândido Xavier, e o livro Caminho da Luz. A palavra Natal, como se sabe, significa nascimento. Assim pode-se dizer terra natal, significando terra onde nasceu alguém. Emprega-se a palavra também para significar dia do nascimento, do aniversário, do natalício. Entretanto, quando escrita com maiúscula, a palavra significa para os cristãos o nascimento de Jesus. Neste caso, dizemos o Natal ou o dia de Natal. Na maioria da humanidade cristã, comemora-se o Natal sem atentar no que significou para a terra o nascimento de Jesus. A sua vinda foi anunciada séculos por vários profetas. O povo hebreu esperava ansiosamente pelo Messias. Esperava-o como se espera um libertador, um guerreiro que, segundo pensava a maioria, viria libertar o povo de Israel do domínio romano. Imaginavam muitos que o Messias seria um homem rico, poderoso, que viria à frente de exércitos, que venceria os romanos, devolvendo-lhes o sofrimento e as humilhações impostas aos judeus, anos a fio. Constatando com a expectativa a vinda de Jesus, não se revestiu do luxo, da pompa de um palácio, nem de demonstrações exteriores de poder. Pelo contrário, as primeiras paredes que os obrigaram foram a de um estábulo, e o seu berço foi a humilde palha de uma manjedoura. Seu poder manifestou-se na firmeza de suas convicções, na força da verdade, na exemplificação profunda do amor. Sabe-se que seu nascimento se deu nessas circunstâncias, não por estarem seus pais em condições de penúria. José, conquanto fosse um carpinteiro pobre, tinha com que pagar uma pousada, pois conforme relata o Evangelho de Lucas, capítulo 2, item 7.
Irmão X, Francisco Cândido Xavier, Antologia Mediúnica do Natal, edição da FEB, capítulo 50. O casal procurou algumas hospedarias, mas a cidade, em vista do recenseamento, estava repleta de viajantes e não havia aposentos disponíveis. Pode parecer que Jesus nasceu em meio humilde por essa condição meramente circunstrado, de não terem seus pais encontrado vaga em nenhuma hospedaria de Belém. Seu nascimento no estábulo pode ter sido circunstancial, mas a condição de pobreza já estava programada, visto ter escolhido a família de um carpinteiro. Desde o seu nascimento, Jesus deixou mensagens da mais profunda significação na história humana. Começou por mostrar que o verdadeiro poder não se manifesta de modo visível, senão aqueles que têm olhos de ver, pois emana do espírito imortal e não da matéria transitória. Começando a vida num berço pobre entre pessoas comuns, demonstrou a força imensa da simplicidade e da humildade. 33 anos mais tarde, para a grande massa popular de Jerusalém, naquela sexta-feira de triste memória, Jesus foi um derrotado, vencido ao peso da iniquidade dos interesses materiais do sacerdócio judaico. Entretanto, como previsto pelo profeta, sua passagem pela terra seria a de um vencedor. Seu túmulo passará como o de um malvado e a sua morte como a de um ímpio. Mas, desde o momento em que se oferecer a sua vida, verá nascer uma prosperidade e os interesses de Deus irão de prosperar em suas mãos. Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, A Caminho da Luz, edição da FEB, capítulo 12. Emmanuel completa na obra já citada, começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Por essas palavras do benfeitor, vemos que a passagem de Jesus pela terra não foi a de mais um missionário, mas constituiu-se num marco luminoso na história da evolução humana. Foi algo de tal significação que chegou a mudar a contagem do tempo em antes e depois do Cristo. Com o Cristo, o próprio conceito humano de religião mudou completamente. Não mais aquela religião mística, contemplativa, ritualística, cheia de oferendas e fórmulas repetitivas no interior dos templos. Religião conforme seus ensinamentos e principalmente seus exemplos, passou a ser para ele que ele entendeu as lições de um novo modo de viver, de se relacionar com o próximo em todos os ambientes, em todos os momentos, ensinando que Deus está presente em todo o universo. Alargou os limites dos templos, transformando o mundo num templo imenso. Jesus, com simplicidade e humildade, mudou milenares conceitos religiosos, a começar pela ideia errônea
que se tinha a respeito de Deus, substituindo o conceito Deus-temor por Deus-amor. Repetiu antigos conceitos de fé a respeito da justiça de Deus, mas em frase de luminosa beleza, colocou a misericórdia acima da justiça, apresentando Deus não mais como aquele soberano inflexível, e sim como Pai amoroso e bom. A bondade e a humildade eram tidas como atributos dos fracos, daqueles que não sabiam lutar, sendo por isso os humildes desprezados pelos fortes e poderosos. Jesus veio mostrar a força da humildade, pois ele, a criatura mais humilde e mansa que a terra conheceu, abalou para sempre os conceitos de força e de poder, deixando lições que sobreviveram e ganharam adeptos com o passar dos séculos, apenas dos esforços daqueles que quiseram sufocá-las. Ensinou, consolou, amparou, curou, libertou do mal pobres e ricos, fracos e poderosos, com a mesma naturalidade e solicitude amorosa, soube contrapor-se ao mal com sinceridade e firmeza, sem arrogância ou revolta, mesmo nos momentos mais difíceis de seu testemunho. Como diz Emmanuel na obra já citada, combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas humanas que existem algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Viveu essas verdades enfrentando sereno e calmo a farsa do seu julgamento, da zombaria, os flagelos da cruz e a morte. Coroando sua passagem pela terra, deixou o marco da imortalidade gloriosa ao ressurgir no esplendor de seu corpo espiritual, mostrando aos discípulos a vitória da vida sobre a morte. Da palha da manjedoura à ressurreição. Gloriosa sua passagem pela terra, foi um marco luminoso. Nasceu sobre a palha simples de um estábulo, mas mudou o próprio calendário terrestre. Transformou aparentes derrotas em marcos luminosos para a evolução humana. Condutor da evolução humana, não apenas apontou o caminho a ser seguido, mas como mestre perfeito e o trilhou ele próprio à frente. De sua origem humilde, elevou-se como um gigante do bem, cujas palavras amorosas ressoam até hoje. É o aniversário desse missionário maior enviado por Deus à Terra, que comemoramos no dia de Natal. Por termos consciência do valor da mensagem que ele nos deixou, é que devemos, nesta época do ano, meditar sobre como lhe oferecemos essa comemoração. O que temos a oferecer ao Mestre? É de senso comum que as lições bem aproveitadas agradam ao Mestre? Estaremos demonstrando a Jesus que somos discípulos aplicados? Podemos apresentar-lhes alguns progressos desde o último Natal?
crescemos em tolerância, bondade, paciência, benevolência e caridade. Seja que essas festas ruidosas, com bebidas, com excesso de comidas e doces, de presentes, estariam a gosto de Jesus, que primou sempre pela sobriedade e pelo equilíbrio? Como nos sentiríamos se o sublime aniversariante viesse à nossa mesa participar da festa que, afinal, é em sua homenagem? Juntos, festejemos com alegria, com boas reflexões, na companhia de familiares e amigos queridos, num clima de tranquilidade e paz. Podemos e devemos festejar o Natal, mas sempre com a preocupação de agradar o aniversariante. E se o festejássemos depois de termos repartido um pouco ainda, que seja daquilo que temos de supérfluo, com o que nada tem. Reflitamos. O nosso Natal seja abençoado por Deus, com a companhia de Jesus em nossa casa. Que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Assim seja. Vamos agradecer a Deus e aos bons espíritos que estiveram nos assistindo por mais uma noite de reflexões, nesse mês que comemoramos o aniversário de Jesus. O nascimento do Mestre foi um marco na história da humanidade. Nós, espíritas, temos que reviver nos nossos corações essa data tão especial, dando de presente ao Divino Mestre nossa reforma íntima. Pedimos a Jesus que nos auxilie a trazer aos nossos corações o sentimento de amor, paz, perdão, fraternidade, alegrias. Que esses sentimentos perdurem por todo o ano, trazendo o Natal para todos os dias de nossa vida. Um ótimo Natal com Jesus para todos nós.